Oi, Oi, tá me ouvindo bem? certinho. Eu não consegui conectar meu fone aqui, na verdade. É, Que eu botei no tripé. Uhum. Esperar um pouco a galera entrar. Galera que tá entrando já pode enviar aí pra mais alguém. Pra ouvir a oi, gente falar sobre Mônica. os períodos. Oi, Mônica. Tá me ouvindo bem também? Tudo Tô. certo? Aham. Então, Tudo certo. oi, Aldrin. Oi. Bueno, enquanto o pessoal envia aí, a gente pode começar se apresentando, né? Eu sei que tem gente aqui. Saudade também, Mônica. Tem gente aqui que não me conhece, tem gente que não te conhece. Então, a gente pode começar se apresentando. Meu nome é Vaniele Paludo. Eu sou filha do Nestor e da Jo. Sou do interior aqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu moro em Porto Alegre. Sou advogada de formação. Ainda atuo como advogada, trabalho no governo do estado do Rio Grande do Sul. E a minha jornada, assim, no autoconhecimento, que eu acho que é o propósito de todo mundo que vem escutar a gente aqui também, né? Começou quando eu desenvolvi crises muito severas de ansiedade, de pânico. Eu fiquei bastante tempo tendo essas crises quase que diariamente. E aí eu comecei essa jornada do autoconhecimento, comecei com o yoga, fiz formação em yoga, fiz retiros e graças ao direito eu conheci as constelações. E depois das constelações realmente se abriu um mundo para mim, assim. Esses últimos 2 anos foram imensamente transformadores. E então hoje eu sou consteladora também, familiar, empresarial, sou facilitadora de programação facilitadora não, na verdade. Faço uso de algumas ferramentas energéticas, como a desprogramação neurobiológica, Reiki, barras de Axis. E, enfim, eu e a Karen nos conhecemos na formação na, da SBDCs de constelação. E lá, desde o começo, a gente se identificou bastante, assim, embora eu fosse mais falante e ela é um pouco mais quieta. Mas quem é que tá dizendo que graças a Deus aqui me conheceu? A Dani. A Dani foi minha colega na faculdade. Oi, Dani, tudo bom? Graças a Deus que eu te conheci também. Saudade de ti, inclusive. E a gente se conectou e nisso a gente passou todo esse tempo juntas, pessoalmente também. E resolvemos fazer alguns projetos juntos. Então, hoje é o início, né? Na verdade, dessa caminhada, assim, que a gente está fazendo juntas. E acho que era isso que veio de falar de mim. Agora tu pode falar um pouco de ti. Então, tá. É um prazer até, antes mesmo de me apresentar, é um prazer estar contigo nesse projeto e ter te conhecido. Faz- Foi muito bom. Então, me chamo Kalin, sou bacharel em Direito, consteladora sistêmica, facilitadora de barras de Axis e me encontrei na constelação através do direito, através do conhecimento em relação aos atendimentos, ao atendimento sistêmico, basicamente. Foi bem o início, assim, de tudo. E foi transformador porque eu consegui identificar um caminho
mais tranquilo dentro do direito. E isso foi muito, foi renovador para mim. Mas atualmente mais consteladora familiar, né? Estou nesse caminho do autoconhecimento desde 2019, já até antes mais, né? Mas a gente no caminho da constelação mesmo, desde 2019, me encontrando cada dia mais e, e é isso, basicamente isso, assim. E eu Então, adorei te conhecer e fazer e estar junto contigo nesse projeto que realmente tu bem falante, eu pouco falante, deu tudo certo, né? não, mas hoje tu vai Deu ter que bem falar certo. mais também, senão eu Não, tomo conta aqui. eu já tô mais, tô aprendendo contigo. Eu fico tagarelhando aqui e não deixo ninguém falar, daí a matraca fica Tá solta. tudo certo. Então, bom, eu fiz algumas anotações aqui, alguns tópicos, até para eu não esquecer de tudo que a gente quer falar com o pessoal. O tema da nossa live, então, é o que a rejeição e o abandono têm a ver com o amor próprio, né? E, na verdade, a gente resolveu trazer isso muito porque foi o nosso processo, né? A gente começou a trabalhar isso em nós e na verdade, o pessoal do curso, os colegas da Constelação, eu acho que são as pessoas que mais me conhecem, porque eles com certeza, sim, e tu foi uma dessas pessoas, né? Eles conhecem todas as minhas sombras, as minhas dores, os meus medos. Então, é um lugar onde a gente realmente fica muito vulnerável, né? Então, e o quanto é bom ver que as pessoas passam por coisas parecidas e que se identificam, né? E que a gente consegue ter com quem contar nessa caminhada, né? Então, quanto mais a gente entra nessa jornada do autoconhecimento, mais bênçãos a gente vai recebendo, né? Com as pessoas que a gente encontra. Por isso que eu sempre falo, né, para as pessoas que me perguntam, que a jornada, para mim, ela começou lá em 2015 com o yoga e ela começa mais lenta. Tu fica bem perdido, assim. Só que depois começa a acelerar e aí cada vez acelera mais e, claro, a gente vai morrer e vai ter coisa para ver, Pois. Uhum. mas a gente começa a ficar mais feliz, a gente começa a ficar mais livre, a gente começa a entender mais o que acontece com a gente, por que que determinadas pessoas ou situações entram na vida da gente, porque é sempre para nos ensinar algo, sempre, sempre, sempre. Estamos todos a serviço um dos outros e as pessoas que entram na nossa vida, mesmo que sejam pessoas difíceis, são pessoas que estão ali para nos mostrar coisas que a gente precisa enxergar em nós. Então, quando a gente vira essa chave, né, e começa a olhar para isso dessa forma, as possibilidades começam a aumentar e a gente começa realmente a ser mais livre, mais feliz e isso acaba contagiando também as pessoas na nossa volta. As pessoas veem a nossa mudança e elas pensam assim, opa, o que ela está fazendo, né? Então, elas mudam também. E, na verdade, não é bem as pessoas que mudam, né? Não sei se elas mudam ou não, mas independentemente delas mudarem ou não, quem muda é a gente, né? A gente muda a Isso. forma de enxergar as coisas. E, viu? Bem falante, né? Aqui, pronto. E, então, a gente vai falar da rejeição e do abandono, mas a gente estudou muito esse livro aqui, que são As Cinco Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Além da rejeição e do abandono, também a gente tem a humilhação, a traição e a injustiça. Outros autores trazem essa questão, esse tema de outras formas, né? Então, cada estudo tem as suas características. Isso daqui foi compilado num livro, mas é um estudo eu nem lembro de quanto tempo que ela fala ali, mas de mais de 20 anos, eu acho, de análise clínica, né? É. E em que ela fez esse estudo, então ela trouxe aqui nesse livro. E é muito interessante, assim, porque
Eu já li ele várias vezes, pelo menos umas 5 vezes, e cada vez que eu leio, eu tenho novos insights, eu me curo mais um pouquinho e, enfim, tenho mais E percepções, ó, né, acerca das coisas que não são tão legais assim na minha vida, que eu ainda acho que eu preciso olhar. a nossa sombra, né? Que insiste em estar ali pra gente ir buscar e nos conectar mais com a nossa luz. Acho que é Exatamente. bem essa, dá para fazer bem essa analogia, assim. Como eu estava falando, conforme esse livro traz, né, basicamente o que a autora traz para a gente? Que os nossos problemas de ordem física, emocional e mental, eles são fruto dessas 5 feridas. Elas, é como se elas fossem 5 feridas universais, assim. Então, elas contemplam esses problemas. E a gente traz ela da infância. O que ela fala? Tem uma frase que ela fala que eu gosto muito, que é tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Então, é aí, essa não aceitação é quando começa a formação das nossas feridas, né? E o que é viver uma experiência na não aceitação? É a gente viver no julgamento, na culpa, no remorso. E quando a gente vive no julgamento, o que acontece? A gente acaba atraindo repetidamente situações similares ou até idênticas para a gente reviver aquilo. Daí a gente revive, 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 com outra roupagem, mas sempre com o mesmo núcleo. Para que a gente. É como se a vida viesse assim e falasse para a gente: olha, tu não olhou daquela vez, eu estou trazendo de novo. Então, quem sabe tu olha agora. E aí vem de novo. E a gente não olha, vai empurrando para baixo do tapete. Por quê? Porque dói, né? Dói muito. Então, a gente faz de tudo para não olhar para isso. E é bem esse o tema da live, que vocês vão entender daqui a pouco, conforme a gente for falando das feridas e das máscaras, que é o quanto são movimentos inconscientes que a gente faz para esconder essa dor, de todas as formas possíveis. E como essas feridas nascem na nossa infância, muitas delas, inclusive, logo após a concepção, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe. Vou trazer um exemplo. Vamos imaginar que a nossa mãe engravidou e que ela não estava esperando. Então, não era uma gravidez exatamente desejada. E aí ela ficou assustada, ficou com medo, porque ela não queria aquela gravidez naquele momento. E embora depois pode ser que ela supere isso e fique tudo bem, naquele momento ela rejeitou, né? E isso é uma coisa natural, assim, inclusive, da gente imaginar que aconteça com uma mulher quando ela não está esperando uma gravidez e ela acaba engravidando. Então, essa criança já na barriga da mãe pode ser que ela desenvolva a ferida da rejeição. Deixa eu ver o que mais que podemos falar para introduzir esse tema. É muita É, coisa. exato. Na verdade, é bem, basicamente a introdução que tu nos trouxe, né? E o que ele tem a ver com o amor próprio, né? Eu digo que a partir do momento que nós temos na rejeição, a não, na nossa fase criança, a gente tem a não aceitação de quem nós somos, né? Isso tudo totalmente inconsciente. Mas o que acontece? Na vida adulta a gente traz informações, que é a questão de tu ter dificuldade em ser tu mesmo. E a partir disso, essa rejeição, tu acaba te desvalorizando, tu acaba te desconectando contigo mesmo. Na ferida do abandono, que a gente pode trazer pincelar essas duas questões, que é quando tu tem na fase, lá na tua infância, tu tem pais mais ausentes, porque trabalham, por diversas razões. Na vida adulta, o que a gente traz? A gente traz falta de limites. Nós não conseguimos impor limites. Nós temos medo de ficar sozinha. E essas duas questões, o que nos fazem? Elas nos desconectam totalmente da nossa essência,
de quem realmente nós somos, né? E, e o amor próprio é basicamente isso, né? É essa conexão com a gente mesmo em todos os sentidos. Pelo menos Vou eu até tenho. pedir pro pessoal. É. Vou até pedir pro pessoal aí escrever o que que é amor próprio para cada um. O que que eles Isso. consideram que é amor próprio. É, porque na verdade, para cada um, eu acredito que é bem isso. Para cada um vai ter um certo conceito, né? Um conceito diferente sobre o amor próprio. E, e na verdade, a gente traz todas essas informações, essas dificuldades lá da infância para a vida adulta e que nos remetem à insegurança, nos remetem a não saber colocar, impor nossos limites na vida mesmo, né? A não saber dizer não, querer agradar a todos e ir se anulando, se anulando, se anulando cada vez mais, né? E se desconectando da gente. É, nesse sentido, assim que tu estava falando, né? Eu acho que é importante falar também que, como a gente estava dizendo, o despertar das nossas feridas, ele começa muito cedo, né? Pode ser até já na concepção. Daqui a pouco a gente vai ver aqui as respostas de vocês, né? Porque se eu ficar tentando falar e olhar as respostas, eu Eu vou me também atravessar tava. toda aqui. Mas com o tempo eu acho que a gente, né, mulher vai conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem que fazer mais lives. Sim. Então, como é que a gente consegue perceber assim na prática, né? Porque assim, gente, todos nós temos feridas emocionais, todas as pessoas da face da Terra. Ninguém se escapou, tá? É muito raro tu conseguir encontrar uma pessoa, até hoje eu nunca conheci, não conheço alguém que tenha conhecido, que sempre pode ser ela mesma, sem restrições, sem nenhum julgamento, sem nem os pais não podarem, né? Porque o que que acontece? Logo depois que a gente nasce, a gente começa a entender que quando a gente ousa ser a gente mesmo, a gente começa a perturbar os adultos que estão na volta. E aqui na live é todo mundo adulto, eu tenho certeza que alguma criança já perturbou vocês. Até os nossos filhos enteados ali, tu tá tentando fazer alguma coisa concentrada e a criança tá lá, uma matraca do teu lado. E aí a gente, às vezes, acaba podando, ou porque a gente não tem tempo, que nem a Karen estava falando do abandono, né? E também uma coisa importante de falar que uma coisa é o que aconteceu verdadeiramente, outra coisa é o que a gente interpreta do que aconteceu. Isso. Então, também não fiquem restritos a, por exemplo, a gente falar que é abandono, porque pode ser que uma criança tenha sido efetivamente abandonada, mas ela tenha se sentido injustiçada, por exemplo. Então, por isso que é legal de vocês até pegarem o livro, olha, ele não é muito grande, e lerem, porque é bem interessante tudo que ela traz aqui. Numa hora de live a gente vai falar, né, um grãozinho, assim, até porque a gente também traz todas as nossas... tudo que a gente estuda, e a questão das constelações, que é a nossa vida hoje, né? A gente trabalha com isso é o que faz o nosso coração vibrar grandemente. Então, a gente faz uma mistureba, né? Mas para quem tem mais interesse de ver ela falar sobre as feridas, mesmo assim, com mais profundidade, é interessante ler o livro. E aí ela também traz no livro que a maioria das crianças aqui, eu até anotei para não esquecer de nada, que ela passa por 4 fases. Então, primeiro a gente conhece a alegria de ser a gente mesmo e fica, nossa, muito feliz. Descobre o mundo e pensa, meu, é muito maravilhoso viver, né? A criança, então, bem felizona. Na segunda fase, é exatamente aquilo que acontece quando tu perturba os adultos, né? E eles te podam. Então, ali tu vai conhecer a dor de não ter o direito de agir assim. E aí vem a terceira fase, que é o período de crise e de revolta. E aí o que acontece? E tem uma quarta fase, que eu já vou contar para vocês. Nessa terceira fase, tem gente que passa a vida, vai morrer com 100 anos, e vai passar a vida nessa fase de crise e revolta. Encontrando culpados, que geralmente
os culpados são os pais, né? Que os pais, os cuidadores, são as pessoas que potencialmente, de forma geral, despertam essas feridas na gente. Só que, como eu estava repetindo, gente, aí também vai da crença de cada um, mas eu vou falar o que eu acredito, né? Estamos todos a serviço uns dos outros. Então, nós não temos os pais que nós temos por acaso e nós não somos filhos deles por acaso também. Não é por acaso também que essas feridas são despertadas em nós. Então, como eu disse, por exemplo, uma criança está lá berrando, né? Chorando, chorando, chorando. E a mãe vai lá e amamenta, ou o pai vai lá e dá mamadeira, ou o cuidador vai lá e alimenta essa criança. Só que, na verdade, essa criança ainda não sabe falar. E essa criança tá com frio. Essa criança tá com muito frio. E os pais vão lá e dão alimento para ela. Então, é tão complexo isso, porque não tem como os pais saberem que, na verdade, essa criança vai se sentir abandonada porque ela estava sentindo frio. Eles entenderam que ela estava com fome. Então, o excesso de amamentação, que é quase um excesso de cuidado, de nutrição, também pode despertar uma ferida do abandono. Então, é o que a gente estava falando. Uma coisa é o que acontece, verdadeiramente. Outra coisa é o que a gente interpreta do que acontece. Então, é por isso que todo mundo é traumatizado em algum nível. Porque é impossível os nossos pais adivinharem tudo que se passa na Sim. cabeça de um bebê e de uma criança pequena que não tem maturidade sequer para se expressar, para dizer o que está acontecendo. Né? Sem nem mesmo conseguir falar, né? Porque, na verdade, até os 3 primeiros... Eu tô vivendo isso propriamente com a minha filha, né? De 3 anos. Até os 3 anos, a gente ainda tem, até agora, ainda tem uma dificuldade de entender tudo que ela tá querendo no momento que ela tá se expressando. Por mais que ela fale, existe essa dificuldade. Mas é bem isso. A gente acaba buscando entender a forma de comunicação dela, né? Mas nem sempre a gente consegue suprir e acaba trazendo essa ferida como uma forma dela se proteger. Porque, na verdade, basicamente é o quê? Como é que as feridas se criam e a gente utiliza das máscaras, que, né, ela fala muito, ela fala no livro, né, em si, em relação às máscaras. Cada ferida tem uma máscara. E essas máscaras são usadas para a gente se proteger. Não é nada conscientemente falando. Isso tudo é uma forma da gente se proteger de uma dor, de um sofrimento. Enquanto criança, a gente não sabe lidar com isso. A gente não tem maturidade, né? Exatamente. E a máscara é justamente a 4ª fase ali que eu falei, né? Que para cada uma das feridas tem uma máscara, né? E a gente vai falar mais delas daqui a pouco e vocês vão ver que é bem interessante. Vocês vão começar a ter insights. E eu insisto mais uma vez. Eu falei que eu reli o livro umas 5 vezes. Eu não sei, cada hora eu pego ele um pedaço. Tem pedaços que eu já reli umas 20 vezes, eu acho, mais ou menos. Mas é bem importante que se fizer sentido para vocês, que vocês comecem, vocês vão ter alguns insights hoje. Então, daqui a um tempo, vocês continuem nesse processo, né? Nessa busca. E aí, a gente estava falando ali do amor próprio, né? Que até o pessoal colocou aqui as respostas. Eu não tô conseguindo ver. Não tá rolando. Que amor próprio é autocuidado, me priorizar, ter tempo de qualidade comigo. Algumas pessoas colocaram que é ser individualista. Às vezes, cuidar nosso bem mais precioso, que são nós mesmos, mas infelizmente não damos a devida atenção. Amar-se em primeiro lugar, aceitar-se com suas falhas e suas fraquezas. Então, o amor próprio é tudo isso, né? É a gente nutrir genuinamente um apreço por quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos os nossos erros, os nossos acertos, nós somos os nossos fracassos, os nossos sucessos. E nós somos principalmente todas as experiências que a gente teve. Então, tudo isso que a gente passou na infância, a família da onde a gente veio, né? Que é o ambiente principal onde essas feridas são despertadas, né? Ou o lar que a gente teve quando era criança,
isso tudo é quem nós somos, né? São as experiências que nos fizeram. Então, poder fortalecer esse amor próprio é entrar num processo de realmente de aceitação das experiências que a gente passou, porque ela fala no livro, e muitos outros autores, outras pessoas trazem isso, né? O começo da cura de qualquer dor que a gente tenha é a aceitação. Por mais que seja doloroso, é necessário, é necessário essa aceitação. Não adianta, né? Sim, até porque tu tem duas escolhas, na verdade, eu acho, né? Uhum. Ou tu fica doendo a vida inteira, e aí essa E ferida vai aumentando, reclamando e aumentando, julgando. aumentando. Uhum. Exatamente. E se vitimizando e ficando nesse processo que parece que E nunca tem fim, entrando. e tu não preenche esse vazio que tem dentro de ti, ou tu resolve de uma vez por todas começar, pelo menos, a mergulhar e cada vez ir mais ali mergulhando para se curar, né? E a boa notícia, a gente aqui tem cura. É. A gente não muda o que aconteceu com a gente não consegue mudar absolutamente nada. Por isso que é um presente que a gente consegue se dar, encontrar uma forma de dizer sim para tudo que foi, do jeito que foi, para tudo que aconteceu, né, com a gente, por mais difícil que tenha sido. E é claro que algumas situações vão requerer ajuda, né? Tem alguns processos que a gente não consegue passar sozinha. Então, procurar ajuda, né? Seja de uma psicoterapia, enfim, tem inúmeras formas, incontáveis formas. Isso também é ter humildade de dizer, olha, né, eu não sou tão foda assim, então eu vou precisar procurar ajuda para poder sair desse buraco que eu tô, né, para poder curar isso que tá doendo, para poder fechar essa ferida, porque quanto antes a gente olhar para isso, menos difícil fica, porque se a gente esperar demais, essa ferida vai crescendo. Vocês vão ver que a gente vai falar das máscaras. Cada vez que a gente passa por situações que revivem aquela ferida que foi despertada lá na nossa infância, a gente coloca mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada, e a gente vai se afastando cada vez mais da nossa essência, né? Do nosso eu mais verdadeiro. Porque a gente também vai se conectando com pessoas que também têm alguma ligação com essas feridas, com a nossa ferida, né? Com as nossas, mais de uma pode ser. Então a gente vai se conectando com essas pessoas na vida. E daí acaba que se a gente não olha para isso, a gente só vai se distanciando da nossa essência, do nosso Exatamente. E eu. os nossos pais geralmente têm as mesmas feridas que nós. Que nós. Então, o que que eles podem ensinar para nós, gente? O que eles sabem, o que eles receberam. Então, a gente não dá para ninguém o que a gente não tem. A gente pode ressignificar muita coisa, como a gente estava falando, né? Que o processo de cura ele vai acontecer. Não existe como mudar o que aconteceu, mas a gente pode modificar, sim, isso é possível, o sentido que a gente dá para aquilo que aconteceu conosco, né? E principalmente acolhendo a nossa criança e dando para ela tudo que ela precisa hoje, né? Já que a gente é adulto hoje. Olhar com mais amor, né? Olhar com mais amor isso tudo que aconteceu. Por mais que muitas vezes, que nem a gente repete até, por mais que muitas vezes seja doloroso. Porque às vezes tu não quer olhar para aquilo dali naquele momento. Daí tu dá uma esperada, calma. As coisas vão se mostrar no tempo certo também. Então, é bem isso. Olhar com... Então, travou. Aham, recebi uma notificação aqui na tela, ai meu Deus. Mas é um processo que não para nunca, né? Então, só que para quem começou, que bom, continua. E para quem ainda não começou, bora lá, gente, tem que dar o primeiro passo. E para isso, a gente vai precisar de coragem, né? Só que coragem é um recurso interno que todos nós temos. E ele é um recurso interno simples de se acessar. Então, tu simplesmente puxa aí na tua cabeça momentos em que tu precisou ter coragem.
Quem andou de bicicleta precisou ter coragem para se equilibrar. Quem, enfim, né? Desde coisas da infância até quem fez faculdade precisou de coragem para ir lá apresentar a monografia. Quem foi numa entrevista de emprego precisou de coragem para fazer a entrevista. Então, é um recurso interno que todos nós temos. E quando a gente acessa ele, a gente vai dando os primeiros passos, né? E o convite nosso aqui hoje é justamente esse, né? Para que a gente juntos, né? Porque, repetindo, mas é uma coisa importante. Estamos todos a serviços uns dos outros. Não é por acaso que cada um de vocês está aqui nessa live escutando a gente. Alguns acreditam, talvez, que é para nos prestigiar, e a gente agradece bastante, mas é porque a gente está conectado de alguma forma. Então, poder caminhar juntos nesse processo, e essa é a mentalidade da nova era, na verdade, é ver que a gente não faz nada sozinho, né? E poder se ajudar e poder caminhar junto. Então, a gente está aqui para isso também, né? Trazendo esse conteúdo, mas à disposição para todo mundo que quiser compartilhar, perguntar para a gente depois, trocar experiências, falar alguma coisa que não pode falar aqui na live. Enfim, a gente fica à disposição para escutar também, porque pode ser que algumas pessoas tenham alguns insights que doam, né? Então, a gente se coloca à disposição disso também. Então, vamos falar das 5, das outras feridas que também tem ligação, né? A gente trouxe a ferida da rejeição e do abandono, porque as duas são as que mais se ligam em relação ao amor próprio, né? A nós, basicamente. Mas as outras 3 feridas, que é a ferida da traição, da humilhação e da injustiça, também estão ligadas. Não tão diretamente, mas estão ligadas também ao nosso amor próprio, bem dizer isso. E Sim. Até é importante falar também que na ferida do abandono, a máscara que a pessoa usa é a do dependente, né? sim. Então, a pessoa que se sentiu abandonada, ela vai se tornar uma pessoa dependente. E na Emocionalmente. rejeição, isso, emocionalmente dependente. E vai atrair relações em que ela consiga utilizar essa máscara, ou seja, em que ela possa ficar nesse papel. O que são as máscaras, né? São a nossa nova personalidade. E a gente pode ter, geralmente tem, na verdade, mais de uma ferida. É difícil que a gente tenha as 5 feridas, mas vocês podem se identificar, se vocês se aprofundarem nesse assunto, vocês podem se identificar com várias delas. Eu, por exemplo, me identifico com 4, pelo menos. Mas é normal, né? Na verdade, a gente até conversou isso antes, porque sobre a gente se identificar com cada uma. Que, na verdade, um pouquinho de cada tu tem, eu acredito. Pelo menos eu me enquadrei em algumas. Mas sempre tem aquela que norteia, bem dizer, norteia. E a máscara que a Lizzie fala no livro, ela menciona a questão de tu utilizar a máscara diversas vezes ao dia. É como se houvesse necessidade em diversas situações que tu passa durante o teu dia, tu usar a máscara. Ou seja, tu tá fugindo da tua essência, do teu eu. Tu tá usando a máscara justamente para te proteger. Então, é observar o que tu faz que de repente tu não gosta, que tu faz e que tu não gosta, bem dizer. Eu acho que isso é o primeiro ponto, né, de começar. Sim. Essa autoanálise. E até a forma como a gente reage a determinadas situações ou a determinadas pessoas, né? Porque existem na vida de todo mundo pessoas difíceis, né? E elas não vêm por acaso, gente. Elas estão a serviço para nossa evolução. É o que eu acredito, e conheço muita gente que estuda, né, exatamente sobre isso. Então, que é também algo que as constelações trazem muito pra gente. É uma visão que as constelações trazem. Então, e falando sobre as máscaras ainda,
Na rejeição, a gente utiliza a máscara do escapista. Então, é aquela pessoa que quer sumir. Ela acha que ela não tem o direito de existir. Então, é aquela pessoa, assim, que tu faz um curso com ela o final de semana inteiro, tem 20 pessoas na sala e tu nem sabe que ela existe, porque ela dá um jeito de se esconder, ela não fala. E o corpo também evidencia, né? É uma pessoa que parece que o corpo vai sumir mesmo. Então, claro que cada ferida tem as suas características, inclusive do corpo físico. Mas pode ser que a gente tenha, como a gente tem mais de uma ferida, então as características físicas também acabam se misturando. Mas sempre tem uma ferida que prevalece, logo o nosso corpo físico, o corpo fala, né, gente? Vocês já devem ter ouvido falar isso. E conforme a gente vai curando a ferida e mudando isso, porque na infância a gente tem um determinado corpo que evidencia as feridas ali. Só que quando a gente vai crescendo e a gente vai passando por outras experiências com outras pessoas também, o nosso corpo vai mudando. E vai evidenciando talvez uma outra ferida que lá na infância não fosse a mais evidente. E o que eu ia falar? Agora me perdi. Ô, Lipe, vou pedir pro meu marido vir aqui tirar o gato que tá na porta miando sem parar. Tô Tá ouvindo. concentrando, eu sei que ele tá assistindo. Ele gosta de participar, né? Sim, só que ele não para de pular aqui em cima, ele ia derrubar tudo esse safado. Porque, mas ele tá miando freneticamente aqui na porta e arranhando a porta. Na verdade, até eu também tava ouvindo e tava me desfocando. Olha, as duas, né? Na Ele dá um jeito de verdade, participar, né? Nem que seja com a porta aham, fechada. Ele tem que dar o jeito dele. como ele gosta, né? Mas assim, a gente também, quando eu comecei a ler o livro e quando eu reli, e eu buscava entender, porque eu sou daquelas que eu quero entender por que que eu tenho isso, mas ao mesmo tempo eu quero entender, tá, mas o que que eu posso fazer para mudar, né? Qual é a solução disso? Então a gente não pode só olhar também, não vamos olhar só para o lado ruim da questão, né? Então, entrando nessas duas feridas da rejeição e do abandono, nós olhamos pela ferida da rejeição, nós. Aí a Johanna dizendo que ele está em serviço, ó, do gatinho. Ele participa das constelações, gente, vocês não têm noção. Todas. Aham. Ele está sempre presente. E a pessoa que tem essa ferida da rejeição, ela é uma pessoa eficiente, uma pessoa independente, ela reage a situações de emergência com mais facilidade. Então também a gente pode olhar também para o outro lado, né? Para o lado que dá a sensação de entender que temos como olhar para isso com carinho mesmo, né? Com amor. E a pessoa que tem a ferida do dependente, a ferida a máscara do dependente na ferida do abandono, são pessoas determinadas, sensíveis às necessidades dos outros. Então, são pessoas que conseguem ter, e eu me enquadro, eu consigo me conectar bem a essa ferida do abandono, porque eu percebo que eu tenho uma escutativa, que foi isso que eu busquei desde o início no autoconhecimento. Eu tenho uma escutativa tranquila, assim, às vezes eu sou meio ansiosa, mas eu sempre busco me tranquilizar com isso, né? Porque é tu ouvir o outro lado. E eu me conecto muito com isso, porque é tu ouvir a outra pessoa. Tu ter uma calma pra... Acho que travou. Tá travando. Tem um É tu número aqui ouvir me ligando. uma... fica travando. Tem o outro lado de olhar para ouvir a outra pessoa, né? Então, a gente pode olhar, é que nem a gente começou a live até falando. Para tudo tem um lado nosso, nós temos o lado sombra e o lado luz. Então, a gente pode... Nossa sombra, de repente, são essas dificuldades com as feridas
que a gente pode olhar para a luz, a gente pode olhar com amor para isso tudo que aconteceu, de repente que às vezes a gente está querendo esconder ainda ali, para debaixo do tapete, mas depois a gente consegue olhar para a luz, que é olhar para essa cura, para olhar para o nosso lado positivo, né? Olhar para os nossos talentos mesmo. E o quanto cada uma dessas feridas que a gente acabou desenvolvendo máscaras para nos proteger também nos trouxeram inúmeras habilidades que a gente não seria quem é hoje com as habilidades que a gente tem se a gente não tivesse Exato. cada uma dessas feridas no nível que elas estão na nossa vida. Então, olhar também para esse outro lado, né, no sentido de ver que, vou dar um exemplo aqui, falando já para a gente introduzir também as outras feridas, senão daqui a pouco nós ficamos 3 horas e meia aqui e não falamos de todas, né? Isso que a gente está trazendo assim, gente, 5% de cada uma, nem sei, 2% eu acho. Porque é um mundo de informações, um mundo de coisas, e essas. Entender isso auxilia muito, muito, muito nesse processo de autoconhecimento e da gente ir na busca do amor próprio, né? Na busca não, no fortalecimento, porque o amor próprio, ele já existe na gente, né? A gente aqui vai mascarando ele também, justamente com essas ações que nos afastam de quem a gente verdadeiramente é. Então, é por isso que a gente começa, às vezes, a sentir um vazio. E eu não digo em todas as áreas da vida, mas às vezes em algumas áreas da vida a gente fica perdido, fica com um vazio mesmo. E para ter esse preenchimento, eu acho que é um bom começo, né? A gente que trabalha com... A Mônica quer o livro de novo. Ó. Esse aqui, Moniquita. A gente que trabalha com constelação sabe que essa questão do vazio pode trazer inúmeras dinâmicas, né? Mas acredito que um ótimo começo, e que nunca é demais, é a gente fortalecer esse amor próprio, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o que a gente precisa para fazer para se nutrir disso. Então, falando da ferida da humilhação, quem tem essa ferida usa a máscara do masoquista. E o que é uma pessoa masoquista? É uma pessoa que se maltrata. O maior medo da pessoa que sofre dessa ferida é a liberdade. Então, essa pessoa foi uma criança, né, que ela sofreu muitas humilhações por parte dos pais ou dos cuidadores. Ela sentiu que os outros desaprovavam, criticavam muito, era uma criança muito criticada, e principalmente pelo genitor responsável pelo desenvolvimento físico dela, que geralmente é a nossa mãe, geralmente, mas pode ser o pai também. Então, essa criança ela vai se sentir humilhada pelo controle que esse genitor exerce em cima dela, né? E a gente pode, por exemplo, quando os pais ficam falando que a criança é desajeitada, que ela é chata, né? Também fica mostrando problemas que ela tem na frente das outras pessoas. E isso acaba destruindo a autoestima da criança e dificultando a possibilidade dela cultivar esse amor próprio de forma plena e saudável. Então, as características. Por exemplo, aqui eu botei alguns exemplos que eu me identifico e algumas coisas que eu pensei. Trouxe aqui para não esquecer. Tu encontra tempo para pintar a casa de um amigo teu ou do teu filho, mas tu não encontra tempo para pintar a tua casa que está precisando ser pintada. Tá? Então, porque isso, poxa, para pintar uma casa tu precisa, às vezes, de um dia inteiro ali para pintar um cômodo, né? Mas tu não encontra tempo para fazer isso na tua casa. Ou quando vem uma visita, tu deixa a casa toda limpa, um brinco, cheirosa, arrumada. Mas quando tu tá sozinho em casa, na maior parte do tempo, tu não tem esse mesmo esmero com a tua casa e as tuas coisas. Então, quando tu tá com outras pessoas, tu se arruma, tu se veste bem. Mas, quando tu tá sozinha, tu parece uma mendiga. Então, por isso que é a máscara do masoquista, né? A gente, é uma forma da gente não se maltrata, a gente não nutre esse amor próprio por nós mesmos, né? Porque essa pessoa acredita que ela não é digna, né, desse amor. E
Então, o trabalho que essa pessoa tem pela independência dela, pela liberdade, é olhar justamente para isso, né? Para a independência dela, para a liberdade dela. Compreender as necessidades que ela tem e atender essas necessidades. Então, isso é fácil, gente, de fazer? Não, não é simples. Primeiro a gente tem que acolher, depois a gente tem que entender. Só que quanto antes a gente começar a fazer, mais fácil, menos difícil vai ficando, porque fácil, 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 pelo menos para mim nunca ficou, tá? Mas a gente vai durante o dia assim, a gente começa, opa, o que Eu está perce- acontecendo aqui, né? eu percebo que, como é que nem eu tinha comentado, né? Que na verdade, quem tem a ferida, determinada ferida mais em alta, digamos assim, ela seja o. Como é que fugiu a palavra? Que seja mais A mais presente, relevante. né? Isso. Uhum. Na verdade, tu vai observando. Eu uso a palavra gatilho, mas na verdade tu vai observando o teu dia a dia e que momento que tu faz aquilo que te leva a ter que usar a máscara. Então, a partir desse momento que na verdade é o momento que tu vai te conhecendo e, consequentemente, tu vai conseguindo olhar com carinho o que tá. Eu faço isso por quê? É por minha vontade? É porque eu quero? Ou, né? É olhar para esse lado que a gente não olha. Que, na verdade, a gente só faz lá no automático, né? A gente acaba fazendo muito no automático de olhar só para a dor do outro, querer acolher, ajudar e a gente se anular, né? Sim. Até porque quando a gente tá ali olhando a dor do outro e acolhendo o outro, entrando num papel de salvador, também entrando num papel de bonzinho, a gente vai estar sendo aceito, né? Então a gente Uhum. tem que cuidar o quanto a gente está ali para ajudar, dentro da nossa possibilidade do que o outro precisa, porque às vezes a gente também, para entrar nesse papel de salvador e bonzinho, a gente passa dos limites e dá para o outro muito mais do que ele precisa, e isso é arrogância, né? Porque o que é arrogar? É tomar para si, né? Então eu estou arrogando, tomando para mim é, a, a A dor capacidade é. a capacidade de suprir aquela dor daquela outra pessoa e tirando dela a força dela fazer isso por ela mesma, né? Então a gente é como se a gente dissesse para o outro, olha, tu não consegue dar conta disso. Eu consigo, sou melhor que tu, mas tu que tem o teu problema que tá vivendo aí dentro da pele, não consegue dar conta. Então eu sou melhor que tu. Uhum. Aí tem tudo isso também. E falando de uma outra ferida da traição, a traição essa eu me identifico bastante, é a que eu mais me identifico, que é o medo de confiar. E quando eu li ela a primeira vez, eu pensei, eu não tenho tanto medo de confiar. Medo de confiar na gente mesmo. Nem sempre é no outro. Às vezes É. é conosco. E aí, quando eu tomei essa no livro, assim, olha, gente, doeu num nível que vocês não têm noção. Mas é o único jeito que, pelo menos, eu acho que tem muitas coisas que a gente aprende no amor, e eu acho que tem muita gente que aprende no amor, pode ser. Mas na maioria das vezes a gente aprende na dor mesmo, né? Então, É. faz parte, vamos acolher e segue o baile, né? Geralmente essa ferida da traição ela é desencadeada pelo genitor do sexo oposto, né? Então, e geralmente essa pessoa sofre da ferida da traição, ou seja, eu noto, assim, percebo algumas situações em que isso estava presente com meu pai, e ele muito provavelmente sofreu essa ferida com a mãe dele. E essa ferida se abre quando pessoas próximas à criança não cumprem as suas promessas. São possibilidades, tá? Então, pode ser que você se identifique com algumas coisas e outras não. Fazendo com que essa criança se sinta traída e enganada. Como consequência, então, isso gera uma desconfiança que pode ser transformada, inclusive, em inveja e sentimentos negativos. E por não se sentir merecedora daquilo que foi prometido, porque
tu não recebia o que era prometido. Então, o que tu interpreta quando tu é criança? Eu não mereço aquilo que foi prometido. Eu devo ter feito uma cagada, uma coisa errada, não mereço receber. Então, a gente vai pra vida achando que a gente não é merecedor daquilo, inclusive do amor próprio. A máscara aqui é do controlador. Quem me conhece há bastante tempo pode confirmar um pouco isso. E até uma certa manipulação das situações. Por quê? Porque se foge do nosso controle, gente, a gente sofre. Hoje, né, isso já foi muito trabalhado e está bem mais tranquilo por aqui. Mas o Felipe aí, que é meu marido, não me deixa mentir a transformação dos últimos 6 anos. Ai, ai. A pessoa constrói uma personalidade controladora, perfeccionista, e são pessoas que querem ter tudo pronto, arrumado, sem deixar nada para azar. Então, assim, Deus o livre, há um tempo atrás, eu fazer uma viagem, não saber tudo que ia acontecer. Desde a hora que ia sair de casa. Gente, meu pai é exatamente assim. E despertou a ferida em mim e eu sou igual a ele. É para ver o quanto a gente é igualzinho aos nossos pais, né? Ele sabe, e eu também, era muito assim, de sair de casa, sabia o posto que ia abastecer o carro, sabia que hora que ia chegar, sabia que hora que ia sair, sabia, então controlava tudo, tudo, tudo. E daí tu é um pé no saco com as outras pessoas, porque tu controla até o que as outras pessoas vão fazer. Ninguém tem vida, né? Pensa quando isso foge do controle. Não, Imagina a bomba que é, né? Então, tem uns 8 ciricutico diferentes, né? Mais ou menos por minuto, né? Então, a gente sofre muito. E daí, o que acontecia, gente? Eu não aproveitava nada da viagem, porque eu ficava pensando na minha bolha, né? Na bolha que eu construí ali. E daí, uma pessoa resolvia, no meio do passeio, eu quero olhar outra coisa. Socorro! Não vai dar tempo de fazer o que eu planejei. Como que isso pode acontecer? Então, a gente começa a se dar conta. E é pra ver, gente, que não é fácil, porque tu vê que tu não é tão legal, que tu não é tão bonzinho assim, que tu faz as outras pessoas sofrer também, né? Então, é muito importante a gente. Então, eu ali, a Ana disse. E aí a gente se esconde atrás daquilo assim, eu tenho um caráter forte, tenho uma personalidade forte. Não, tu tem uma personalidade controladora, e isso te prejudica e prejudica as outras pessoas também. E tem uma frase que eu gosto muito, que ter essa atitude, né, nada mais é do que uma obediência a um mecanismo de defesa. É por isso que é importante a gente entender que, para a gente não se punir em relação a isso. Porque muitas das nossas doenças, dos nossos problemas de crise de ansiedade, de depressão, uma das possibilidades é também a gente não praticar o auto-perdão. É a gente não acolher e entender que se a gente fez determinada coisa, às vezes é porque naquele momento era só o que a gente sabia fazer. Então, imagina, tu ficou a vida inteira desenvolvendo aquela máscara, que tu não tinha maturidade na infância para agir de forma diferente. Então, todo mundo tem a sua. E aí, tu ficar te punindo por isso não faz nem sentido, né? O que faz sentido é tu hoje, adulto, ir atrás da cura, ir atrás de te mudar, ir atrás de ressignificar tudo aquilo que aconteceu. Sim, o controlador odeia ser controlado, porque ele perde o controle quando ele é controlado. Então, ele detesta ser controlado, ele precisa controlar tudo e ele manipula as pessoas para isso. Então, conta até mentira, tá? Enfim. E como que ele pode trabalhar isso, né? Pra gente falar um pouquinho da cura, porque tem muitas coisas que envolvem a cura, mas tem que exercitar muita paciência, que a minha prof de yoga falava que a paciência é a ciência da paz, né? Então, a tolerância, né? O saber viver, que a vida, ela não te traz uma segurança no sentido, não é que a vida é insegura, mas ela não te traz uma segurança no sentido de tu saber o que vai acontecer, de tu poder controlar tudo que vai acontecer. Então, é tu ter essa flexibilidade e delegar também responsabilidades. Então, eu tenho empresa também, né? Junto com meu marido tem barbearia. E por muitos, muitos anos eu tinha uma dificuldade muito grande de delegar
responsabilidades. Então, eu não conseguia confiar que a outra pessoa ia fazer o negócio direito. E às vezes era uma coisa simples, bem simples. Que a pessoa às vezes ia lá e fazia muito melhor do que eu, 1000 vezes melhor do que eu. Mas eu não conseguia delegar. Então tem tudo a ver com essa dificuldade de confiar. E para terminar, temos a ferida da injustiça. A ferida da injustiça, geralmente, ela é vivida com o genitor do mesmo sexo. E o sentimento de injustiça, ele nasce quando os cuidadores principais, os pais ou quem cuida da gente ali, eles são frios e autoritários. Então, a gente não sabe lidar com essa frieza e com esse autoritarismo. Eles são pessoas que têm uma exigência excessiva em cima da gente, então querem que a gente faça tudo certinho, né? E isso gera na criança, né, no adolescente, enfim, um sentimento de ineficácia e inutilidade. Então, essa pessoa cresce e ela faz o quê? Ela faz de tudo para ser útil e eficaz. A máscara aqui é o do rígido, então é uma pessoa que desenvolve uma rigidez muito grande, ou seja, uma pessoa rígida é uma pessoa que não tem jogo de cintura, que não tem flexibilidade, tem uma busca incessante pela perfeição, né? O controlador, que tem a ferida da traição, também busca o perfeccionismo. E por isso que tem coisas que se comunicam, tá? Mas aqui também ela busca essa eficácia em ser perfeito, né? E costumam ser pessoas que tentam ser muito importantes e alcançar um grande poder. Então, eles acabam sendo bem radicais nas ideias, assim, são pessoas bem intolerantes, porque são rígidas. E só que essa dificuldade é um tiro no pé, né? Tudo que a gente acaba com a máscara ali, esses pontos negativos, né, que a máscara acaba gerando em nós, acaba sendo um tiro no pé. Porque essa questão dele ser muito radical nas ideias dele acaba levando essa pessoa a ter dificuldade de tomar decisões com segurança. Por quê? Porque ela tá tão travada ali naquilo que ela precisa, que ela botou na cabeça dela que ela tem que fazer, que ela não se abre para as outras possibilidades. Se exige, então, né? Exatamente. É uma exigência muito grande, né? Ela foi muito exigida e ela exige muito de si e, consequentemente, exige muito dos outros. Então, aqui é importante que, se tu te identificou com essa ferida, que tu trabalhe essa rigidez mental, né? E no objetivo de gerar uma maior flexibilidade e também gerar a questão da confiança, né? Nas outras pessoas. E aqui uma frase também que eu trouxe, que o primeiro passo, como tudo na vida, para curar, né, essas feridas, é aceitar que elas estão em nós. Quanto mais vocês negarem isso, mais vocês vão atrair situações para situações, pessoas, ambientes, né, que vão fortalecer a ferida, né? Exatamente. E a gente tem que entrar num estado de permissão. Eu gosto muito de falar isso, assim, eu falo muito sempre que eu vou trabalhar com alguma pessoa, seja com constelação, com DNB, com barras, da pessoa entrar num estado de permissão, né? Então, aqui, o primeiro passo também, um dos primeiros passos, além da aceitação, é se permitir ficar com raiva. Porque a gente vai olhar, às vezes, para o nosso pai e para nossa mãe, e aquilo doeu muito em nós. E embora a gente entre num processo de entender que eles deram para nós tudo que eles puderam, e principalmente o que eles tinham e receberam, a gente tem que aceitar. A gente não tem que nada, né? Cada um faz o que quiser. Mas a aceitação aqui é no sentido de olhar para o nosso pai. Desenvolveu esse papel ali que estava nos cuidando e aceitar o fato dele ter despertado essa ferida em nós. E também aceitar e acolher o fato da gente sentir muita raiva disso. Porque depois que a gente sente raiva disso, e
E daí, realmente, quando tu sentiu raiva disso, tu reconheceu que isso aconteceu na tua vida. Então, tu não tá mais jogando para debaixo do tapete. Aí sim, esse processo de cura e ressignificação pode começar. Então, é muito importante não tentarem negar essa raiva que vocês vão sentir, porque em algum momento vocês já devem ter sentido ou vão sentir novamente a raiva dessas coisas que aconteceram. Mas aí vocês podem ter certeza, não tenham medo, vocês vão estar no caminho certo, no caminho da cura mesmo, e de poder mudar o que vocês não querem mais que seja de alguma forma em vocês. Assim como a gente procura se mudar todos os dias, né, Kari? É verdade, é verdade. E eu queria até perguntar se todo mundo conseguiu se identificar em alguma das feridas. Não precisa falar se não se sentir à vontade, mas só pra gente ver se como é que ficou pra vocês. Vocês conseguiram se identificar em alguma das feridas? Eu não tô conseguindo rolar as Ué, travou. Aqui a Mônica falou que em várias. A Dani falou que se identificou com duas, com certeza. A Johanna também que se identificou com duas. A Ana falou que se identificou muito com a traição. Tamo junto, Ana. Ai, dá até medo, dá até medo. Vai com medo mesmo, né? Porque até para fazer as lives ali, a gente tava falando que a gente tava com medo, porque, enfim, né, todo esse processo até dessa exposição é novidade pra gente. Isso tem tudo a ver com o amor próprio, com a autoestima, com as feridas. Sim. E aí a gente tava falando assim, né, que a gente tem um mantra agora. Que quando der medo, é isso mesmo que tem que fazer, né? Porque daí é a gente querendo se encolher. Então, bora lá. Ali pode ser que tá o tesouro. Então, vai com medo mesmo, Ana. Atrás de destrinchar essa ferida da traição. Pode ser mais de uma, sim, Aline. Bom, pode ser várias. O que a Lizzie traz no estudo dela é que, geralmente, a maioria das pessoas, a grande maioria, assim, não tem as 5 feridas. Mas tem mais de uma. Né? É muito difícil. Só que tem uma que, pelo menos hoje, nesse momento da vida, vai ser a que tu vai te identificar mais, a que tu vai notar que é a máscara que tu usa a maior parte do tempo. Que até, na verdade, a gente vai mudando. E daí, às vezes, a gente vai se identificando com uma, vai se identificando mais com a outra. São determinados momentos da vida também que vão fazendo essa troca de feridas e máscaras que a gente vai... É o jogo da vida, né? A gente vai se moldando de acordo com o que a gente vai vivendo. Então, é isso. Que bom que vocês se identificaram. Tem mais alguma coisa, Karen, para falar? Acho que só antes da gente falar da live de amanhã. Exatamente. Ai, quero... Deixa eu ler aqui. Pega emprestado a tua irmã. Só pegar emprestado. Eu já li ele não sei quantas vezes, tá todo marcado, mas tá tudo certo. Eu também tá todo marcado. Tá cheio de post-it. Mas é maravilhoso. Cada vez que a gente lê. Cada vez. Ah, que bom, Aline, que legal. Sim. Minha mãe me fez pensar muito na primeira. Então é isso. Teremos live amanhã com a querida Lúcia, nossa prof. Amanhã é às 6 horas, é um pouquinho mais cedo. Isso. A Lúcia foi nossa prof na formação. Ela vai falar junto com nós sobre a nossa criança interior. Então tem tudo a ver com a continuação do tema de hoje, né? A nossa criança, ela tá presente na nossa vida para sempre. Então, quanto mais a gente conhece, reconhece e acolhe ela, mais feliz a gente fica, com certeza. E é muito legal de ouvir a Prof. Lúcia falando de criança interior.
É É verdade. incrível, assim, a gente ficou muito feliz quando ela veio fazer a live com nós, porque, é, enfim, quem tiver aqui e puder, assiste, porque vocês vão amar vezes mil, né? Eu tô bem É empolgada verdade. para ouvir e aprender também com ela, ainda mais. É, ela é muito A Aline querida. perguntou do livro, é esse aqui, da Lizzie Bourbeau, As Cinco Feridas Emocionais. Depois a gente pode tirar uma foto do livro e colocar ali para postar ali nos Isso, stories, a gente para quem coloca nos tiver nossos stories. interesse. É isso. Muito obrigada pela troca, muito obrigada a todos que participaram aqui também com a gente. Tá muito, muito legal. Obrigada, gente. A gente fica um pouco nervosa, isso tudo é novidade pra É, gente, a mas que bom que primeira. a gente que bom que a gente conseguiu trazer algumas percepções. É assim mesmo o processo, né? Ele é aos poucos. Então, é, a gente fala em saltos, né? Mas na verdade são pequenos passinhos, assim. E só que quando a gente olha para trás, há 6 meses atrás, há um ano atrás, a gente vê o quanto a gente já tá tão diferente, sabe? Mais feliz e mais leve. E tem ainda muita coisa, mas daí a gente fica com mais coragem e começa a ficar mais divertido, a gente se diverte também, olhando para tudo isso e encontra pessoas maravilhosas pelo caminho. Então, eu sempre vou bater nessa tecla que vale a pena mergulhar para dentro de si. É Ai, a verdade. gente que agradece. Então Ah, tá, cunhada. Todo mundo legal. prestigiando, viu? Foi Muito muito obrigada. dinheiro. O Felipe Sim, ele tá lá na cozinha fazendo a janta e escutando a live, né? escutando. E aí, e resgatando o gato quando ele enlouquece. Ai, então tá. Muito Beijo, obrigada. gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.